Já não bastava o triângulo amoroso entre irmãos, aí foram lá e adicionaram mais 2 triângulos amorosos numa história que não precisava de mais triângulos amorosos. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e eu espero muito que vocês sentem aqui comigo pra gente bater um papo sobre a terceira temporada da Minha Vida com a Família Walter. Tenho muita coisa pra falar, assim, mas coisas bem simples, bem específica do que eu gostei, do que eu não gostei. E dar minha opinião, se vale a pena, se não vale. É uma série que ela tem ali um apego emocional para mim e eu já explico pra vocês o porquê. Mas antes de eu começar a falar sobre essa série, que vai ter spoilers, se você ainda não assistiu, então fica aqui, para aqui o vídeo, vai assistir, depois volta pra ver, ouvir o comentário, enfim. E se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e também já deixa o seu like, que isso me ajuda bastante. E eu sempre esqueço de pedir. Mas enfim, vamos lá falar um pouco sobre a terceira temporada da Minha Vida com a Família Walter. Eu estava esperando uma temporada melhor e foi realmente o que eles me deram. Porém, o que eu acho? Eu acho que essa terceira temporada, na verdade, deveria ter sido a segunda. Porque eu acho que eu e muita gente concorda que a segunda temporada foi basicamente um, um andar em círculos da primeira temporada. Aqui lá a gente já tem logo no início o casal principal, que é o Cole e a Jack, finalmente decidindo ficarem juntos. Mas aí, não contente com toda essa situação, aparece um amigo do além da Jack, junto com o tio dela, pra fazer sei lá o quê, só pra encher o saco mesmo, entendeu? E daí começa a desenrolar essa história. Bom, o que eu gostei daqui foi a série ela conseguiu dar um prosseguimento ali, ok nessa história. Colocaram então ali o Cole e a Jack tentando entender um pouco o relacionamento deles dois, enfim, eles, né, aceitando que gostam um do outro. O que eu achei muito interessante foi o jeito como o Alex lidou com essa situação, e eu achei muito interessante o ponto que ele colocou, que o Cole fala pra ele que ama a Jack, e ele também fala que também ama a Jack. Porém, ele não quer ficar com uma pessoa que quer ficar, obviamente, com uma outra, que é o caso da Jack e enfim. Gostei, assim, que ele não ficou, sabe, com aquela raiva, com aquela coisa, aquela picuinha e tal. Ele foi deixando, abriu realmente mão da Jack, deixou com o irmão e vida que segue. Nesse meio tempo aí, a gente descobre então uma não é paixão, mas um dom do Cole para corridas de carros. Isso eu achei bem interessante deles colocarem para tirar um pouco ele ali daquele mundo do futebol e meio que abrir a visão dele de que a vida dele não acabou por conta do problema que ele teve no joelho, mas que ele pode se reinventar e encontrar uma outra coisa. Aqui a gente também tem uma Jack mais diferente, o que eu estava esperando desde o início que iniciou essa série. Por quê? Ela é uma adolescente, tive que ficar me lembrando o tempo inteiro enquanto eu estava assistindo a série, falando assim: é uma adolescente, decisões de adolescente, não fique chateada, não fique com raiva, não pegue ranço". Mas enfim, ela é uma adolescente que perdeu a família inteira, ela simplesmente ficou órfã. E nem na primeira e nem na segunda temporada, a gente viu a Jack lidando com esse sentimento. E eu senti falta disso. E nessa temporada eu gostei porque a gente conseguiu ver ela ali meio que perdendo um pouco o foco dela. Não apenas por finalmente ela tá se abrindo ao que ela sente e como ela disse no final da segunda temporada, que ela tinha medo de ficar com o Cole por medo de perder o controle. E foi o que realmente começou a acontecer. Ela começou a querer matar aula, ela começou a não prestar mais atenção na escola, as notas dela caírem, esquecer as coisas, esquecer os pontos principais das coisas com os amigos, enfim, isso é bem comum. Mas é o primeiro amor dela, então isso é a gente espera que realmente a pessoa vá fazer isso. E junto com tudo isso também tem aquela carga emocional da perda dos pais, ela finalmente se sentindo amada por alguém, se sentindo que ela tá, pertencendo a algum lugar, ela não tá se sentindo tão sozinha. E tem um certo ponto aqui
que acontece do Cole acaba terminando com ela. Aí a gente entra na situação, por quê? Bom, a Grace foi aniversário dela e ela queria uma festa, então a Jack foi ali junto com o Cole, que é muito popular, eh, fazer essa festa. Então decidiram fazer essa festa na casa do tio dela, que estava desocupada, porém, de acordo com eles, o tio iria viajar. Então, gente, adolescentes vão fazer house parties quando os pais não estão em casa. Isso é bem comum, é bem típico. Nossa, ah, perdi as contas de quantas house parties tinha na minha high school quando eu estudei na high school lá no Canadá. Então, assim, gente, quase toda sexta-feira tinha alguém da escola que chamava o povo e, cara, é bizarro como você chama só o pessoal da sua sala e aparece simplesmente a escola inteira. Mas enfim, bizarro. Isso é muito comum de acontecer. E foi a primeira festa que ela deu e acabou, então, tendo ali uma briga, a polícia chegando e o tio descobrindo. E por conta disso, o tio começa, então, a achar que o Cole é uma má influência para Jack. Só que aqui eu entendo, depois que a gente chega numa certa idade, a gente começa a entender. Eu entendo o que ele pensa, que ela tá se rebelando por conta do Cole e tudo. Porém, muita gente esquece de ver que o Cole mudou muito. Desde que ele se apaixonou pela Jack, que ele conheceu a Jack, ele mudou muito a vida dele. Tanto a vida de balada, querer ficar com todas as meninas, e bebida e tudo mais, e melancólico, quanto a nota na escola também. Então ele se tornou aquela pessoa mais responsável, um cara que tá tentando mudar. E aí então, o tio e aquele amigo dela, o Elliot, hum, começam a entrar na cabeça do Cole, pra que ele se coloque num ponto que, cara, o que que uma menina como a Jack vai querer com você? Que é basicamente isso que eles falam ali, né, pra ele. Então ele fica naquela situação e começa a repensar: "Pô, ela tá se rebelando, as notas dela estão caindo, ela tá matando aula numa coisa que ele quer fazer, porém ele sabe que se ele negar, ela vai ficar chateada e, ao mesmo tempo, ela não vai entender, então vai ter conflito, então por isso ele vai junto com ela. Então eu tô acabando com a vida dela, eu tô acabando com o futuro dela, sou eu que estou fazendo isso. Então ele decide terminar com ela de uma forma bem idiota, bem babaca, mas eu entendo porque ele precisava fazer com que ela odiasse ele. E por conta dessa situação toda. Só que eu não gostei, por quê? O Elliot, primeiro que ele não tem nada que se meter nessa situação. A gente já percebe que ele começa a querer realmente acabar com o relacionamento dos 2. E aqui a gente também tem uma outra visão do Alex. Vamos puxar um pouco aqui pro Alex. O Alex tentando se enturmar ali com aquele pessoal ali do meio lá dos cowboys. Só que chega um certo ponto que ultrapassa os limites dele e do que ele acredita, da moral dele. Então ele decide dar um chega pra lá, desiste do sonho dele e deixa pra lá, porque aquilo tá começando a prejudicar a vida dele. Então, por conta desses amigos, ele bebia e é um menino adolescente, gente. Então, ele bebia, fizeram uma tatuagem nele, começaram uma briga que acarretou na polícia e acarretou ali, né, numa série de coisas ruins. E então, quando ele descobre que o Cole terminou com a Jack, ele dá um show ali pro Cole, chamando a atenção dele, tipo: "Cara, eu desisti dela por você, porque eu sei que vocês 2 estão felizes, você veio mesmo deixar um cara que veio lá da puta que pariu, perdão o palavrão, se meter no relacionamento de vocês 2 e tipo assim, ela era uma lá em Nova York. A vida dela deu uma reviravolta e ela está num local em que ela começou a amar e que ela começou a se sentir inserida. Então, gente, o desenrolar todo foi esse. Por conta da situação, eu achei isso ridículo, tanto do tio dela quanto desse Elliot. Primeiro que não tinha que dar pitaco em PN, né? Mas do tio dela, tipo assim, eu entendo, porque eu já fui a Jack um dia. E eu entendo a preocupação do tio, agora que eu estou mais velha, porém quando eu era mais nova, não. Mas ele precisava ver que
Cara, o Cole, ele teve realmente uma reputação, mas ele era jovem, um adolescente. E ele decidiu mudar toda essa situação. Tanto que ele consegue uma vaga na Universidade do Texas. E os dois já estão ali separados. Ela tá com muita raiva dele. E eu entendo que ela esteja com raiva dele. Pô, cara, eu também ia ficar puta se fizesse isso comigo. E ele fica naquela corda bamba, tipo, cara, e colocaram tudo na cabeça dele que ele começa então a ir atrás de voltar aos os hábitos antigos dele. Só que quem traz ele de volta é tanto o cara que incentivou ele a fazer corridas legais de carro, quanto o Dylan, que também tá incentivando muito ele. E aqui a gente joga para um outro ponto, o relacionamento do Dylan com a Kylie e o Alex que começa a ver a Kylie com olhos diferentes. Então os dois acabam se beijando e fica uma situação bem complicada. Eu não gostei disso, porém eu já estava esperando, porque é uma coisa que a gente já espera. A câmera tá mexendo porque o meu gato, ele tá aqui em cima da mesa, galera. E aí ele quer participar do vídeo, né, Titi? Né? Vem cá, dá um beijo. Vem, dá um cheiro. Peraí. Oi, galera. Dá um cheiro ali, ó. Ó, você ali, ó. Ó, você ali, ó. Ih, mamãe. Vai. Então, quem traz ele de volta é o Dylan. E ele começa então a se perguntar. E aí então tem um momento em que o pai dele coloca na cabeça dele assim, tipo, cara, é, quem tem que decidir se você é uma boa pessoa pra estar junto é a Jack. Então, conversa com ela e ela tem que decidir. Aí ele pergunta pros pais: Mas vocês não acham que a melhor influência é o Elliot? E o pai dele simplesmente responde com Hell no. E eu concordo com ele. Hell no mesmo, entendeu? E é isso aí. Eu gostei também dessa. Eu mudei, né? Eu tava falando, mas enfim, gente, minha cabeça é assim. Essa rebeldia da Jack, ela tava precisando disso. Vamos voltar lá pro Dylan. É esse triângulo amoroso que simplesmente colocaram entre o Alex, o Dylan e a Kylie. Eu não sei como é que vão ser desenvolvido isso. E aí, então, temos um final trágico que puxa para um cliffhanger, que a gente já sabe que a quarta temporada está em produção. Normalmente, eles começam a gravar ali em Alberta por volta de julho, agosto, então eles já estão gravando. Então, provavelmente, galera que está aí em Kananaskis, Banff, Lake Louise, Jasper e Calgary, por favor, me mantenham, né? Me deem updates, porque eles estão por aí. E, enfim. E aí, no final, a gente tem um final trágico e o Elliot e a Jack se beijando. E isso incomodou muita gente, porque fica meio que assim, tipo, a Jack não consegue ficar sozinha, mas, gente, ela não consegue ficar sozinha. A gente tem que lembrar que ela é uma adolescente, ela tá com raiva e ela perdeu os pais, ela perdeu a família. Então, ela vê que ela precisa de alguém, é uma pessoa que ela precisa de ter alguém do lado dela, então ela se vê ali naquela situação. Mas eu acho que ela vai se arrepender desse beijo com o Elliot, e aí então vai desenrolar toda a situação ali do Cole, que eu acho que ele não vai perder a vida, porém, ele vai ficar super e muito mais caro. O que eu acho, gente, que não é muito legal, porque, caraca, vocês já acabaram com o joelho dele. Quando ele tem uma chance de mudar de vida, aí vão lá e sofrem um acidente. Tipo, caraca, mano, o menino jogou de chiclete numa cruz, só pode. Enfim, dito isso, eu acho que eu não tô esquecendo de nada, tô meio que puxando aqui, mas eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Eh, eu gostei dessa temporada. A gente já sabe que a Ellie vai lançar um novo livro. Vamos ver no que vai dar isso daí. E eu espero que essa quarta temporada ou feche a série e a gente tenha um final que, pô, né? Que dê ali que a gente, quem é Team Cole, quer o final com Cole. Ou que puxe pelo menos para uma última temporada, sendo a quinta temporada, talvez, deles na faculdade. Não sei. Vamos ver. Gostei. Vou ali de 5 estrelinhas, 3 estrelas e meia, mais ou menos, porque eu gostei muito mais da terceira do que da segunda temporada. Eh, queria muito mais que o Isaac aparecesse, mas tudo bem. Ele apareceu ali e tal, mas eu acho que eu queria que trouxessem ele mais ali pro foco. E essa série, como eu falei,
tem um lugar especial no meu coração, então vocês não vão me ver detonando ela, porque ela tem um local especial ali, emocional, porque ela é gravada num lugar onde eu amo, onde eu morei e onde eu continuo morando, mas no momento eu não estou, lá presente, mas muito em breve estarei. E é o local que eu amo, gente. Se vocês perguntarem qual o local do mundo que eu amo, é Alberta. Então, assim, eu não tenho o que falar. Quando a primeira cena em que ela leva ele ali pra Kananaskis, que tem aquela cachoeira e eu me acabei de chorar, porque eu amava ir para ali. Eu vivia o final de semana no meio daquelas montanhas, então quando tem aquele momento de bonde entre os 2 irmãos, né, entre o Alex e o Cole, fazendo as rock climbs, eu lembrava de mim ali, de fazendo a mesma coisa, de andando nas montanhas e cantando e me jogando no lago, e fazendo trilha e vendo o urso. Enfim, me pegou num momento ali bem especial, porque eu tô com saudade de casa. Então essa série vocês não vão me ver mesmo falando mal dela, porque ela tem esse apego emocional comigo. Eu amo assistir, porque eu lembro de cada espacinho. Quando apareceu ali eles em Calgary, então eu falei: "Meu Deus, eu morei ai, meu prédio bem ali", sabe. Então assim, não tenho o que falar. Se vocês tiverem a oportunidade de algum dia irem ao Canadá, não deixem de visitar Calgary, em Alberta. Vão nas Rocky Mountains, vocês vão se apaixonar. Tudo aquilo ali não é feito, é daquele jeito mesmo, é o lugar mais lindo do mundo que eu já fui, olha que eu já viajei. Enfim, não vou falar muito não, só vou dar ideia pra vocês. E é isso, o que que vocês acharam? Vocês já assistiram essa série, não assistiram? Vocês já leram os livros? O livro não tem nada a ver com a série, então assim, se você quer ler o livro por ler, beleza, ela fica com Cole, mas não tem muito nada a ver com a série, tá? Dito isso, eu espero muito que vocês gostem, comentem aqui o que que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!